Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Hoje eu vim falar para você sobre o corpo, iniciando a nossa série de vídeos e iniciando pelos pés. Tudo que representa para você o seu pé está ligado a caminho. E toda energia que vem dos pés, ela é energia primária. Porque, lembra, no primeiro vídeo, como eu mencionei, eu falei, a energia básica de criação, ela vem de baixo para cima, chamada Kundalini. E a energia de geração, ela vem de cima para baixo, chamado Forrati. Essa energia, ela é para você uma situação de início, de crescimento, de criação. Por isso, toda dor, não importa qual, seja no corpo e aonde, que você tenha, ela iniciou nos pés. Ah, mas o meu pé não dói. Não importa. Por alguma instabilidade, ela iniciou nos pés. E vamos entender um pouquinho do pé, num geral, para que você perceba o que significa o pé. Bom, nós podemos dividir o pé em sola, dedos, unhas, peito do pé, calcanhar e tornozelo. Vamos falar primeiro da sola do pé. Se você tiver dor na sola do pé e de repente o médico falou sobre fascite plantar, ou uma coceira, uma alergia, ou quando a sola do pé racha inteira e fica seca, é porque você com certeza está em conflito com o seu passado. A nossa sola do pé é ligada diretamente ao nosso passado. Então, quando você tem alguma situação em relação à sola do pé, seja ela qual for, é um conflito entre o que você aprendeu e achava que era o certo, achava que era assim que devia acontecer, e o que você está vivendo hoje em relação ao seu momento atual. E esse conflito entre o que eu aprendi, mas não é exatamente isso que eu estou fazendo, ou o que eu estou vivendo, ou o que eu quero viver, eu quero sair um pouco disso, instabiliza o chão que você pisa. A base, a estrutura que foi criada para você, o que você entendeu que foi criada, que você criou. Então, toda vez que você tem problema na sola do pé, é um conflito. Entenda como antídoto, entenda que você pode entender o seu passado e aperfeiçoar, atualizar, melhor dizendo. Não se aperfeiçoa a perfeição. Você nasceu perfeita ou perfeito, mas se atualiza. Eu gosto muito de usar exemplos de carro, por exemplo, um carro que sai da montadora, ele sai teoricamente perfeito, é o melhor que eles podiam fazer. Mas aquele carro, com o passar dos anos, vai ficando desatualizado. Então não se aperfeiçoa a perfeição, mas se atualiza a perfeição. Então lembra que tudo aquilo que você tiver em conflito com o seu passado pode ser atualizado aos dias de hoje, ao momento atual, a situação que você está vivendo, que não é a situação dos seus pais, dos seus avós. Ela é mais atual, ela traz observações diferentes, visões diferentes e às vezes atitudes diferentes. Esse conflito resolvido, ele vai relaxar a sola do pé e você vai entender que aquilo que você vive hoje é um complemento ao que você viveu. É um aumento daquilo que você já tinha com aquilo que você aprende. É o seu know-how, é a sua experiência. Quando se fala em unha, a unha do pé é diferente da unha da mão, que a unha da mão ela tem a ver com garra, de agarrar, de buscar, também de se defender. A unha do pé tem a ver com estabilidade, segurança. Quando eu não consigo colocar as minhas garras no chão, quando você não consegue prender as unhas no chão, você tem provavelmente unha encravada. Infecções de unha, unha que cresce torta, unha que encrava muito. Em relação aos pés, é porque você não está seguro ou segura de agarrar no chão, de se segurar no chão. Aquilo que a vida está te oferecendo como futuro, porque pé é caminho, então a gente vai falar de futuro,
Aquilo que a vida está te oferecendo, o que você mesmo planejou, uma viagem, um evento, um trabalho, e você não está se sentindo seguro de falar, eu estou firme no meu chão, na minha base, eu sei o que eu vou fazer, eu acredito, a um encrava, ou entorta, ou infecciona. Para você ajudar nisso, saiba e se permita entender que tudo aquilo que virá, virá sempre por bem. Se nada é por acaso, e a gente vai falar muito sobre isso, você vai me ouvir muito falar. Se nada é por acaso, e se Deus é bom, então tudo tem um motivo, e esse motivo só pode ser positivo. Então tudo aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida, tem um motivo, não é por acaso, e é bom. Então ter medo do futuro é ter medo de algo que tem que acontecer para o seu melhor. Estranho, mas é o que a gente acaba vivendo. Então, eu falo para você, cuida da sua unha, buscando a confiança em estar com você, forte e firme, para enfrentar o que vem pela frente de maneira tranquila. Os dedos estão ligados, o dedão do pé está ligado à nossa cabeça e cervical, os dois próximos dedos estão ligados aos olhos e os dois próximos aos ombros. O dedinho especial busca o ciático também. Quando eu tenho problema no meu dedão, quando você tem problema no seu dedão, você tem automaticamente uma situação de tensão, de muitos pensamentos ou de tensão na cervical. Automaticamente, você consegue trabalhar o seu dedão, seja no problema que ele tiver, entendendo aquilo que você vive, diminuindo responsabilidades e relaxando a sua cervical. Os dois próximos dedos vão representar aquilo que você vê do mundo. Então, se você tem muito conflito em relação ao que você vê do mundo, você vai ter dores nos próximos dedos do pé e também na sequência deles. Em relação ao dedo mínimo e ao que seria o anelar do pé, você vai ter situação em relação ao caminhar, ao ciático, mas também em relação ao peso que você leva sob responsabilidade. Então, para você que é terapeuta e mesmo que não seja, você pode, sempre que você pegar um cliente, puxar os dedos do pé, ajustá-los, para ajudar a aliviar o corpo como um todo. Peito do pé tem a ver muito com aquilo que eu enfrento de forma tranquila, responsável e também de forma aberta. Toda vez que eu me acoo, toda vez que a pessoa se fecha, ela tende automaticamente a ter dor no peito do pé. E não só no peito, mas no movimento do pé. Se você tem essa dor, repara se você não está se fechando, envergonhado ou envergonhada, com medo de se abrir, se expandir, até com medo de realmente colocar a sua vontade em ação. Você vai perceber automaticamente que a dor no pé vai diminuir. Calcanhar está ligado à teimosia. Toda pessoa muito teimosa, ela trava o calcanhar no chão e ela não anda. É como se você pegasse uma criança e ficasse arrastando. Falei até no vídeo passado. E ela fala, não, daqui eu não saio. Lembra que o pé está ligado a caminho. Então eu não me movo, eu não desenvolvo, e aí a criança prende o pé no chão. Então se você tem dor no pé, dor no calcanhar, repara se você não está insistindo demais, ou se alguém que você gosta não está sendo teimoso ou teimosa demais em não sair do lugar. Aquela pessoa que a gente chama de burro chuco, que quando empaca, ninguém tira. Provavelmente, essa pessoa vai estar com muita dor no calcanhar. Ou perdendo a mobilidade no pé. Tendão calcâneo e calcanhar estão ligados intimamente. O tendão, ele está ligado ao movimento de andar. Toda vez que a pessoa tem, toda vez que você tem problema no tendão calcâneo,
é o medo de dar o passo, de realmente realizar. E esse medo vem da trava do tendão. Isso você resolve relaxando em relação a dar o passo. E esse passo, quando se liga ao tendão calcâneo, ele não pode ser e não precisa ser tão grande. Dê um passo menor, divida a sua tarefa em 2, 3, ao invés de resolver tudo de uma vez, pela ansiedade, tente resolver um pouco. Mais devagar, mais atento, mais atenta. Ligamento do tornozelo e tornozelo. O tornozelo é quem me dá essa flexibilidade do pé. Se eu não sei para onde eu vou, o meu tornozelo trava. E automaticamente eu começo a ter dor na junção tibial, fibular e calcanhar. Essa tensão gera duas coisas. Ou uma rigidez do pé, ou uma soltura do pé. Normalmente a pessoa que está perdida e que não quer aquele caminho, mas não sabe exatamente para onde ir, ela vira o pé com facilidade. E pode reparar que a pessoa vira mais um pé do que o outro, porque ela está com problema naquela região. E a gente vai falar depois sobre o que o corpo representa de cada lado. Algumas vertentes falam de pai e mãe de forma específica, outras falam que isso inverte, mas eu tenho a minha visão e falarei mais para frente. Qual que é então a ideia? Para você não ter um problema de rompimento de ligamento, e caso você já tenha tido, repara se você naquele momento não queria se libertar em relação ao seu caminho, sentia que a sua vida estava andando num trilho e que você queria sair dele, que aquilo não estava bacana para você. Repara se naquele momento você não precisava se libertar. E aí o tendão ele forma uma proteção e uma limitação de movimento. Quando você rompe o tendão, seu movimento fica maior. É a forma do seu corpo dizer para você que entendeu aquilo que você dizia e pedia como: eu preciso de liberdade de ação, eu preciso de liberdade de caminho, eu preciso ter mais opções, e o seu tendão foi rompido para você ter uma flexibilidade, uma rotação maior em relação ao seu pé, ao seu caminho, ao seu leme, ao direcionador. Espero que vocês tenham entendido e como resolver o tendão e como ajudar. No caso do calcanhar e dos tendões, entender que você só pode fazer uma coisa por vez e que naquele momento você tem que avaliar realmente se aquilo que você quer e está vivendo é algo realmente que você queira. Ah, mas eu não posso mudar por causa do meu marido, da minha esposa, ele é doente, ela é doente. Todas as situações são inferiores ao fato de você morrer ali. A vida foi criada para que você viva ela da melhor maneira possível, jamais abandonando, jamais virando as costas, mas principalmente jamais abandonando você e jamais virando as costas para você. A gente pode falar de ganhos secundários, mas também é outra coisa. Então, para você fortalecer o seu pé, tenha certeza do caminho que você está vivendo e aproveite o melhor dele. Aprenda com ele, porque quando você aprender com o seu caminho, automaticamente você vai mudar de estágio. E tudo aquilo que você está vivendo à sua volta muda. Necessariamente não a pessoa, você muda. E mudando a sua forma de enxergar, automaticamente aquilo deixa de ser daquele jeito para você e passa a ter uma outra conotação. Pé, caminho. Escolha sempre o seu caminho, porque afinal de contas é o caminho que você vai trilhar com os seus pés. Legal? Entre no meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar a quem realmente precise e de repente possa descobrir o seu próprio caminho. Legal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.